de outubro de 2014. O Palmeiras joga bem, goleia a Chapecoense de virada e não voltará ao Z4 nessa rodada. Henrique faz 3 e é artilheiro do Brasileirão. De volta à zona do rebaixamento, o Botafogo dispensa 4 titulares do elenco e se afunda na crise. Um São Paulo cheio de problemas contrasta com a alegria de Kaká, de volta à seleção brasileira. Briga entre torcidas organizadas no clássico contra o São Paulo faz Corinthians perder um mando de jogo no Campeonato Brasileiro. Punição vai deixar o time quase um mês longe da Arena de Itaquera. Procuradoria do STJD denunciará Robinho por expulsão na Copa do Brasil e atacante pode desfalcar o Peixe na competição. E ainda os preparativos para o jogaço da rodada entre Cruzeiro e Internacional. Tá lá, a Gazeta Esportiva no ar e naturalmente não poderíamos começar falando de outro assunto, não é verdade? Porque ontem à noite 15 mil palmeirenses foram ao Pacaembu debaixo de frio e chuva na esperança de ver o time vencer e deixar a zona de rebaixamento. O jogo foi duro, mas o Verdão venceu de virada e de goleada e não vai voltar para o Z4 não nessa rodada, hein? Confira aí na narração do Osmar Garrafa. Valdívia, boa bola pro Diogo, hein? Diogo para dentro da área, apareceu bem Rafael Lima no corte, Juninho cruzou, olha o Valdívia na sobra, é Valdívia dentro da área, saiu, são 3 em cima dele, ainda o chileno procurando o Diogo, boa bola pro Diogo, olha o Diogo, tocou, olha o gol, em cima da linha, tira Zezinho! Olha só que bola, olha a Chapecoense, o gol! Gol! Olha o Wesley, a bobagem que ele fez, hein? Olha o que o Wesley fez, tocou pro Leandro. Olha o Leandro, foi pra dentro da área, o cruzamento, olha o gol, não! Valdívia, Henrique, Wesley, bateu, é gol! Gol do Palmeiras, Wesley! Aí o Wesley. Jogou pra dentro da área, olha o gol! Gol do Palmeiras! Henrique vira pro Verdão! Juninho, Cristaldo, Juninho. Houve o toque, é pênalti! Henrique na bola, Henrique correu, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! Cruzamento e é pênalti! Tá autorizado, Henrique correu, bateu, é gol! Pro Camilo, cruzamento pro Leandro, gol da Chapecoense, Leandro. Eu acho que foi uma vitória naturalmente que é importante, vocês sabem muito bem disso. A forma como foi conquistada. E os jogadores estão de parabéns porque voltamos a fazer uma boa partida. Um jogo de alto risco, um jogo contra uma equipe traiçoeira na forma de receber e de contra-atacar. E um resultado importante aí para a nossa sequência. O mais importante em artilharia ou fazer gol, acho que é tirar o Palmeiras da situação, encontrar o caminho das vitórias, que acho que com isso, o grupo encontrando o caminho das vitórias, acho que o individual de cada jogador vai começar a aparecer e acho que não pode ser diferente o pensamento para que a gente possa tirar o Palmeiras dessa situação. Quem está aqui dentro sabe como a gente se prepara, como a gente treina. Eu tive meus problemas,
nunca escondi a cara para falar que tinha os problemas, mas é desses problemas que a gente aprende. Eu sempre falei, sempre não tive problema nenhum de assumir todos os erros. O jogo passado eu errei, assumi a culpa e o time hoje mostrou que está preparado, que tem suficiente vergonha como para reverter o resultado que hoje foi adverso logo no início, mas que depois a gente terminou goleando. Aquela cena do Henrique com o Cristaldo, né, que você mandou a ordem para o Henrique bater. Queria que você falasse um pouco a respeito desses dois aspectos. Não, eu acho que é simples. Até a iniciativa do Cristaldo a gente entende. É natural isso. O jogador está confiante e de repente se apresente. Não há problema. Mas eu acho que preferencialmente é quem treina e é natural que tenha que ser respeitado essa condição. Se o Henrique dissesse que não estava bem naquele momento, aí tudo bem. Aí seria uma opção lógica e natural. Mas do contrário, não. Eu acho que nós temos apenas que respeitar aquilo que é determinado e treinado. Eu estou sabendo que você saiu muito chateado com o Lúcio. O que realmente aconteceu? Você não está nem querendo falar o nome do Lúcio. O que houve aí? Cara, é o que eu digo, que eu disse a todos os seus colegas. Eu respeito a grandeza dele, o que ele foi campeão do mundo, os que jogou lá fora, respeito. Mas eu acho que quando estava morto, ele estava morto, o time estava começando a cevar no segundo tempo, estava morto. Quando fez 2-1, ele virou valente, quis dar uma intimidade no meu jogador, no meu atacante. Precisa disso. O Palmeiras é grande demais para isso, não precisa. Aí queria graça. Aí eu pedi para os jogadores ir em cima dele, porque tem um conceito que ele é lento e provou com o segundo gol que nós fizemos, mais uma vez a lentidão dele. Provou no primeiro tempo e provou depois. Agora, eu acho que precisa ter um pouquinho mais de respeito, porque o grande e pequeno sempre vai existir, mas o respeito é bom para todo mundo. O que ele fez com o Leandro? Dá para você falar pra gente? Ele deu uma intimidada de jogo, né, querer peitar e tal, mas não precisava disso, cara. O time dele é bom demais, o time dele é grande, não precisa nada disso. Vai querer menosprezar, vai querer graça? Aí eu não aceito. Quando jogava nunca pipoquei, agora quando eu venho pior ainda. Vindo dele, eu não conheço ele, não conheço como pessoa, não posso julgar ele como pessoa. E como treinador está se mostrando medíocre. E ele como comandante de uma equipe mostra o quanto ele é pequeno. Não menosprezei ninguém, não é o meu perfil e muito menos preciso do respeito dele. Tenho respeito de tanta gente no Brasil, no mundo, tenho respeito da torcida, de muitas torcidas, às vezes até adversárias, então não me importa o que esse treinador da Chapecoense fala e não procede, é tudo uma mentira. Acho que ele está nervoso porque o time dele perdeu. Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O torcedor palmeirense tem um final de semana tranquilo. Conversava com o nosso diretor aqui, o Barba, falei, é para aproveitar essa semana, porque nem começou a rodada e o Palmeiras já está fora da zona do rebaixamento, independentemente do que aconteça amanhã. Sobre o jogo, o Palmeiras, ele se assustou ele começou bem até, pressionando a Chapecoense, mas na fase que está, toma um gol no contra-ataque e depois do gol a Chapecoense teve oportunidade para fazer o segundo, pelo menos por 2 vezes e não fez. E o Flávio sabe muito bem disso. O pequeno, quando vacila contra o grande, ele paga um preço muito caro e foi isso que aconteceu no jogo. O Palmeiras se aproveitou disso, fez a vitória e mais que essa vitória, mais que esses 3 pontos, é um resultado que dá moral para o time. E 2 aspectos importantes, Flávio. O Dorival, ele detectou quais são os problemas do Palmeiras, algo que o Gareca não conseguiu fazer. Por quê? Porque é um cara que está aqui no Brasil, que está acompanhando tudo. Por exemplo, no episódio Valdívia, se é um outro treinador, e a gente sabe que o Palmeiras está refém do Valdívia, mas neste momento o Valdívia, que recebe um grande salário, ele tem que ajudar o Palmeiras. Ele foi lá no episódio Amaral-Flamengo, ele deu a tarja de capitão para o Valdívia, né? Deu moral para o Valdívia, falou, preciso de você. E mais que isso, todo mundo apostava, inclusive gente de dentro do próprio Palmeiras, de que o Wesley não vestiria mais a camisa do Palmeiras. E o que fez o Dorival quando chegou? Conversou com o Wesley, tá aí, é caixa, é jogador de talento, recebe salário do Palmeiras e tem que ajudar o Palmeiras. Então entendo que o Dorival aos poucos vai acertando o time. A vitória de ontem
além do placar e dos 3 pontos, que deixam o Palmeiras numa condição muito boa, dá essa esperança, esse alento ao torcedor palmeirense. Acredito que não vai passar o vexame de segunda divisão no ano do centenário. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o Palmeiras ontem quase foi vítima de novo de uma fase muito brava. O time estava jogando bem melhor no primeiro tempo, tomou um gol de novo, um gol incrível. Começou o segundo tempo, como você disse, pessimamente e depois teve poder de reação. Ainda bem, o Palmeiras não deve cair no meu conceito, espero que não caia, porque eu gosto do que está sendo feito lá. Novas ideias, tentativas importantes, essa coisa da produtividade, de tentar baixar custos. Até a ideia de um técnico estrangeiro me agrada, não funcionou desta vez, mas não quer dizer que não possa vir lá na frente. Então eu espero que a coisa ande no Palmeiras. Confiar no Valdívia e no Wesley é complicado, você tem razão, mas não dá. São os caras que... É duro, né? Sabe lá o que eles podem fazer lá na frente, mas por hora funcionou. Faltam 3 meses para acabar o ano, você paga salário para esses caras, que são melhores que os outros que estão lá, dá um pouco de moral. Confiar é duro, né? Mas para esse não momento... Não são confiáveis, eu não tenho alternativa, mas eu acho que não são confiáveis. Esse é o risco do Palmeiras, esses caras. E com relação a essa briga do Lúcio e do Jorginho, isso é bom pro futebol, viu? Eu não acho ruim, não. Eu acho que é assim mesmo. O Lúcio tentou intimidar, o Jorginho xingou, o outro devolveu, faz parte do jogo. Não tem que se levar a ferro e fogo, não. Amanhã ou depois eles se encontram, se acertam, tá tudo ok. A intimidação faz parte, a reclamação faz parte, o Lúcio é importante, o Jorginho também é importante. Os dois são, e os dois sabem. Um sabe que o outro é importante, o outro sabe que o um também é. E um detalhe importante, né, para não deixar passar batido, o episódio Cristaldo e Henrique, o Dorival parece que é vítima disso, né? Ele pede para o jogador não bater o pênalti, aconteceu isso com o Neymar naquela oportunidade, quando o Neymar se rebelou, ainda início de carreira, depois ficou tudo certo, mas o Neymar se rebelou com o Dorival Júnior, que era técnico do Santos, para um pênalti que o Neymar queria bater, o Dorival falou, não, quem vai bater é o capitão, que é o Dracena. E ontem aconteceu a mesma coisa, o Cristaldo pegou a bola para bater, os jogadores concordaram, o Dorival falou, não, quem bate é o Henrique. Aí o argentino teve uma pane, se rebelou, mas depois baixou a bola, foi lá, se desculpou, o Henrique também, e ficou tudo legal. Foi um pouquinho inferior, né, o de ontem. Ah, não, os jogadores não tinha a mínima comparação, né? Uma coisa é o Neymar, outra coisa é o Cristaldo, mas tudo bem. A torcida do Palmeiras chegou ao Pacaembu angustiada, foi para o intervalo preocupada, mas voltou para casa, aliviada, né? Com um ótimo resultado. O Alexandre Silvestre acompanhou toda a movimentação no Pacaembu desde a chegada dos atletas até o apito final. Não dá mais para escorregar no campeonato, né, Dorival? É um momento muito delicado do Verdão, que conta com 2 reforços. Valdívia, que conseguiu o efeito suspensivo, e o Wesley, que volta à equipe depois de lesão. Grandes jogadores e acho que agora é fazer uma boa partida para que a gente possa juntos conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. Enquanto isso, o Palmeiras continua nessa verdadeira gangorra, que é a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Perde, ganha, ganha, perde, sobe, desce, mais desce do que sobe. Agora, se vencesse a Chapecoense na noite de quinta-feira aqui no Pacaembu, sairia do chamado Z4, independentemente dos demais resultados da rodada. 15 mil torcedores enfrentam chuva e frio para cantar o que não está em disputa, algo que ficou no passado. No presente, em jogo, confronto direto para escapar da queda para a Série B. Depois dos cumprimentos iniciais, a primeira bronca que vem é da arquibancada, com o juiz. A segunda, com um ataque que perde gol feito. Insatisfação também lá dentro. Na numerada não tem grito de guerra, e sim gente resmungando sozinha. E o silêncio diz tudo. Decepção. 1-0 para os caras. O que você acha que acontece com o Palmeiras, hein, cara? Só Deus, cara.
Só Deus. O locutor do estádio tenta dar uma forcinha no intervalo. À espera de reação nos últimos 45 minutos, o treinador coça a cabeça. E nada muda, ou melhor, piora. Quase 2-0. E no exato instante em que a tropa de choque arma a estratégia dela junto às organizadas, o Verdão empata. Olha quem fez o gol! Quem fez o gol que eu não vi? Wesley! 1-1, tá bom pra você? Dito e feito. Quem fez? Valdívia sentado, deitado lá dentro da área lá. Calma aí, o gol é do Henrique. Mas o que vale é a festa de quem não nasceu para sofrer. Eba, é pênalti, garoto. Opa, polêmica. Cristaldo ia cobrar. A ordem vem do banco. É pro Henrique bater. E o artilheiro do Palmeiras não pipoca. Mais do que isso, celebra o feito com o preterido. E a cena se repete, é mole? Penal, de novo. Quem vai? Henrique? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá tudo em casa. A Chapecoense desconta no final. Indiferente. Vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras, fora da zona do rebaixamento, querendo distância daquela gangorra, daquele vai e vem. Bom, meus tesourinhos da vovó, queridos, lindos tesouros. Voltou Wesley, Valdívia, para de rir, o Lúcio, o Fernando Praz está para voltar, né? Então, assim, a gente vê que o time tem possibilidade de melhorar. Por isso, a nossa enquete no site gazetesportiva.net é justamente: com o retorno dos jogadores que estavam lesionados, o Palmeiras dá a volta por cima nesse Campeonato Brasileiro? Bottle. Sim, acredito que sim. Flávio? Sim, mas não é uma coisa que se diga, eu já falei, esses caras não são confiáveis. É um sim. Exceção feita ao Praz, acho o Lúcio também é sério, tá lentão mesmo, como disse o Jorginho, mas o Valdívia e o Wesley, mas acho que vai. É que eu tô torcendo muito pro Palmeiras, tá? Então, sim, vai. Tá bom. Então, sim, sim. Você de casa volta também, tá? gazetesportiva.net, daqui a pouquinho eu dou o resultado. Bom, como será que tá o clima lá no Palmeiras depois dessa bela vitória de ontem? Vitória de encher os olhos, né, contra a Chapecoense. Quem vai contar pra gente é o repórter Alexandre Silvestre, que tá nesse momento ao vivo na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Fala, Anitta, boa noite. Parece boteco palmeirense, né? Olha só a mesinha aqui da sala de imprensa, mas tá faltando chopp. Daqui a pouco, quem sabe, né? Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que na reapresentação de hoje trouxe aqui para a sala de imprensa 2 novatos em coletivas, 2 garotos, o João Pedro, que é lateral direito, que tem 17 anos, e o Gabriel Dias, zagueiro, 21 aninhos. Os 2 jogadores começam falando com a gente a respeito dessa vitória. Primeiro o Gabriel, comentando o modo como o Palmeiras construiu a derrota. Saiu perdendo, quase levou 2-0 no começo do segundo tempo, virou o jogo e somou 3 pontos importantíssimos nessa briga para fugir do rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Para você ver como o futebol contra o Figueirense estávamos bem no jogo e conseguimos fazer o primeiro gol e depois tomamos a virada. E a gente estava precisando disso, de uma confiança a mais, e graças a Deus ontem novamente estávamos bem no jogo e tomamos o gol, mas mantemos o foco, a cabeça no lugar e conseguimos virar. Bom, o Palmeiras saiu da zona do rebaixamento, só que vive uma contradição. Tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro até esse momento, 41 gols sofridos. Em contrapartida,
é dono do artilheiro do Brasileirão 2014. Com os 3 de ontem, o Henrique chega a 12 gols pelo Palmeiras no campeonato, 14 na temporada. Iguala-se ao Marcelo Moreno do Cruzeiro, que também tem 12. E o Gabriel e também o João Pedro explicam essa grande discrepância. Bem diferente, né? É o artilheiro do campeonato e a gente nessa situação. Mas a gente fica feliz pelo Henrique, um jogador de extrema qualidade. E sobre a nossa situação, a gente está trabalhando para sair dessa situação logo o mais rápido possível, né? Como explicar, não tem, né? Mas tem a qualidade do Henrique, tá fazendo os gols, a oportunidade que tá tendo, tá fazendo os gols, é o que importa, tem que continuar fazendo. É interessante notar a inocência dos garotos aí comentando, batendo papo com a gente aqui na sala de imprensa da academia nessa sexta-feira. 2 jogadores que estão realizando o sonho de muitas crianças, né? Jogar futebol profissionalmente, vestindo a camisa de um grande clube e que vão realizar na próxima quarta-feira um outro sonho: jogar no sagrado solo do Mário Filho, o estádio do Maracanã. Jogar no Maracanã é uma emoção única. Um palco extremamente... Não tem nem o que falar, a gente fica até emocionado, né, João? Tava até conversando, pô, imagina a gente jogar no Maracanã, vários passaram por lá, então a gente fica feliz, sim. É um jogo muito difícil, a gente tem que ir muito concentrado, muito focado, tem que procurar vitória todo momento e jogar no Maracanã é muita felicidade, um palco de final de Copa do Mundo, primeira vez, fico muito emocionado mesmo. Eles vão debutar no Maracanã na próxima quarta-feira. É o jogo seguinte do Palmeiras no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Confronto direto na ponta de baixo da tabela. Lembrando, mais uma vez, o Palmeiras está fora da zona do rebaixamento. Mesmo que o Botafogo vença a sua partida amanhã, o Palmeiras continua fora do chamado Z4. Para esse jogo, o Valdívia fica à disposição. Jogou ontem sob o efeito suspensivo. Até que o tribunal, o STJD, marque uma nova data para um novo julgamento, o Valdívia pode jogar pelo Palmeiras. Ele fica aguardando, portanto, a decisão dos auditores desse novo julgamento. O Palmeiras terá um problema, que é o Diogo, saiu do Pacaembu ontem com lesão muscular na coxa. O Cristaldo deve ser mantido no ataque junto com o Henrique. Tem também o Natan, que cumpriu a suspensão automática, jogaria com o Botafogo, mas foi convocado para a seleção brasileira sub-21. Portanto, o Gabriel Dias deve continuar na defesa. E, por fim, o Jailson, goleiro, foi contratado pelo Dorival Júnior a pedido do técnico do Palmeiras, veio do Ceará, tem 33 anos, hoje treinou pela primeira vez aqui na academia. Ele pode ser relacionado para a partida, deve ser relacionado para a partida e deve ficar no banco de reservas, porque o Fernando Praz está em vias de retornar à meta alviverde. E para terminar mesmo, temos uma informação que acabou de chegar. O Palmeiras contrata mais um jogador, o volante Washington, de 25 anos, que estava no Joinville. Anitta. Valeu, Silvestre, pelo ótimo trabalho. Boa sexta-feira aí pra você, tá? E quem sabe você daqui a pouquinho tá tomando aí a sua brejinha, tá? Beijo. Bom, quantos nomes e que gostoso, né? Que é poder ver esse frescor no futebol, né? É disso que falta de vez em quando, né, Flávio? Um pouquinho desse frescor, né? E não tanta malícia, né, no futebol. Mas na situação que o Palmeiras está, não pode ter tanto frescor, não. Tem que ter. Não, mas é bonito. Não, legal. É o sonho dos meninos. Comentou, eles vão ter que segurar a onda, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não é só no Palmeiras, né? Tem o Malcom no Corinthians surgindo, o Auro no São Paulo. Eu entendo o que a Anitta quer dizer. Essa renovação, né? Eu entendo o que você está dizendo. No momento do Palmeiras, você transferir a responsabilidade para a garotada é complicado. Mas eu acho que é o futuro, é o caminho aí. Por outro lado também, ou mostra ou não mostra, né? É a chance. Muito bem, gente. 3 jogos hoje e outros 3 amanhã completam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h30 na Arena Pernambuco, o Santa Cruz enfrenta o Boa Esporte. No mesmo horário, o América Mineiro recebe o Atlético Goianiense na Arena Independência. Às 9h30 da noite tem Vasco e Bragantino em São Januário. Amanhã, o Avaí enfrenta o Náutico às 4h20 na Ressacada. Às 9 horas em Itápolis, o Oeste recebe o ABC. E na Arena das Dunas tem a América de Natal e Joinville. Bom,
e como domingo vai ser dia de eleições, a rodada do Campeonato Brasileiro vai ser todinha amanhã. 5 partidas começam às 4h20. O Flamengo enfrenta o Santos no Maracanã. Fluminense e Bahia jogam no Mané Garrincha, em Brasília. No Couto Pereira tem clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense. No jogo dos desesperados, o Vitória recebe o Botafogo no Barradão e em Porto Alegre tem Grêmio e São Paulo. Agora, abaixo, 3 jogos começam às 6h30. Na Arena, em Itaquera, jogam Corinthians e Sport. No Mineirão, o encontro vai ser entre o líder Cruzeiro e o segundo colocado Internacional, jogaço esse. No Heriberto Rilse, em Criciúma, a equipe da casa enfrenta o Atlético Mineiro. E fechando a 26ª rodada, o Goiás encara o Figueirense às 9h no Serra Dourada. Bom, falamos agora do Botafogo, não é verdade? Pois prepare-se. A vida está cada vez mais complicada por lá, lutando para sair da zona do rebaixamento e passando por uma séria crise financeira. A situação se complicou ainda mais nesta sexta-feira com uma polêmica decisão do presidente Maurício Assunção. Ele simplesmente resolveu rescindir os contratos do Emerson Sheik, do Bolívar e também do Júlio César e do Edilson. Empurrado para a zona de rebaixamento após a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense na noite desta quinta-feira, o Botafogo teve hoje a ampliação da crise que se arrasta em General Severiano desde o Campeonato Carioca. O presidente Maurício Assunção anunciou a rescisão do contrato de 4 jogadores: o atacante Emerson Sheik, o zagueiro Bolívar e os laterais Júlio César e Edilson. Foi uma decisão que eu já vinha amadurecendo há algum tempo e eu tomei essa decisão em conjunto com o vice-presidente de futebol. Liguei para o diretor de futebol, Gotardo, dizendo a ele que entendesse que não era uma ingerência sobre o trabalho dele, que ele não entendesse dessa forma, mas que era uma decisão que o presidente do clube resolvia tomar naquele momento, num momento difícil do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Entendo que essa questão financeira estava se servindo de desculpa para algumas situações com as quais eu não concordava. E entendi que alguma medida precisava ser tomada. Acho que em 90% dos casos a medida a ser tomada numa situação dessa é a demissão do treinador. E obviamente essa não era o meu entendimento e o do vice-presidente de futebol. Hoje a gente está rebaixado. Se olhar a tabela hoje, a gente está rebaixado. E quem é o responsável por isso sou eu, como presidente do clube. Então, se eu sou o responsável por isso, eu vou tomar nesse momento as atitudes que eu entendo que sejam necessárias para não levar o Botafogo para o rebaixamento. Com quase 3 meses de salários atrasados, 7 meses sem o pagamento dos direitos de imagem e a dispensa de 4 nomes de peso, o técnico Wagner Mancini colocou o cargo à disposição. E eu não aceitei e disse a ele que não fizesse isso, porque se havia alguma pessoa que pudesse reverter a situação nesse novo cenário, era ele, e eu contava com ele. A gente vê o presidente do Botafogo aí nessa coletiva, sereno, senhor das palavras, né? E quando ele vem e diz a público que ele entendeu que tinha que tomar as atitudes necessárias para que o Botafogo não fosse rebaixado, não venha a ser rebaixado, a primeira atitude é regularizar a parte salarial dos jogadores, dos atletas, não é? Então, quando ele fala, não, eu tenho que tomar essa postura, a primeira postura do departamento de futebol, e a mais correta para que as coisas comecem a entrar no eixo, né? As coisas comecem a encaminhar da melhor forma, seria acertar a situação financeira dos atletas. Quando o empregador não cumpre a parte dele, não cabe para mim o empregador cobrar atitudes dos seus empregados. E aí ele fala, não, algumas coisas que não estavam me agradando. Ô cara pálida, o que não agrada, os caras não receberam salário, presidente. Não é? Então isso mostra o quê? Que me parece, Flávio, que existem 3 vagas abertas para rebaixamento. Uma delas, a caminhar e a continuar por aí, é do Botafogo. Olha, houve uma reversão de posições. O
Sheik estava pagando salário para os jogadores, ele estava dando dinheiro para alguns companheiros que não tinham o que comer, estavam com pensão atrasada, ameaçada de prisão. E isso gerou uma inversão de valores, né? A partir do momento que o Sheik paga, ele provavelmente estava tendo alguns privilégios que não agradou ao presidente. Mas é essa falta de profissionalismo, esse senso amador que faz com que o futebol chegue a isso. Dizer que a culpa é só do Maurício Assunção não é real, porque o Botafogo já vem nesse problema faz tempo. Mas a culpa é de quem toma conta do futebol brasileiro e permite esse amadorismo. Isso é tipo de atitude amadora de um lado e de outro. Um jogador não pode pagar salário para os outros. E a partir do momento que se faz isso, já está tudo de ponta cabeça e gera esse tipo de situação. 8º colocado no Brasileirão com 36 pontos, 7 atrás do Atlético Mineiro. Última equipe no G4, o Santos vai ter uma tarefa complicada se quiser manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores. Vencer o Flamengo no Maracanã. O técnico Enderson Moreira vai ter uma série de desfalques e só deve divulgar a escalação momentos antes da partida. 5 jogadores seguem no departamento médico. São eles, o goleiro Aranha, o atacante Thiago Ribeiro e os zagueiros Bruno, o Vini, Vinícius Simon e também o Gustavo Henrique. O meio-campista Lucas Lima cumpre suspensão e também está fora. Uma outra preocupação pode atrapalhar os planos do Santos. E que preocupação! O atacante Robinho, que está confirmadíssimo para o jogo de amanhã contra o Flamengo, pode desfalcar a equipe nas próximas rodadas. Isso porque o jogador foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa das ofensas feitas ao árbitro Delson Freitas, depois daquela expulsão diante do Vitória, no jogo do Botafogo. Na vitória diante do Botafogo por 3-2 pela Copa do Brasil. A data do julgamento ainda não foi definida. O Robinho chegou a pedir desculpas, né? Mas desculpa não adianta, né? Eu já aprendi aqui, né? Vai pegar um ganchinho aí, aconteceu com o Souza. O problema todo como não há seriedade nesse tribunal, precisa ver quais interesses estão por trás disso. É verdade. Então, de repente, imagine se o Santos estiver perto do Fluminense na vaga da Copa Libertadores. Aí eles metem um ferro no Robinho. Se não tiver, pode ser até que fique um negócio mais parado. Não levem a sério o tribunal, eles fazem as coisas casuisticamente. Então, o Robinho deu chance para que isso acontecesse. Conforme o interesse. Bom, a rodada terá 2 confrontos super interessantes. Um deles acontece em Belo Horizonte, onde o líder Cruzeiro recebe o vice-líder Internacional. E será que a diferença vai cair para 3 pontinhos? 6 pontos separam o líder Cruzeiro do segundo colocado Internacional na tabela do Brasileirão. No Clube Azul das Minas Gerais, o clima é de respeito ao Colorado Gaúcho. O Inter é um time que vem crescendo, está confiante, uma equipe forte, de excelente elenco também, por isso que está brigando com a gente ali pela primeira colocação. Os atletas da Raposa conhecem o caminho para saírem vitoriosos da partida que acontece nesse sábado, às 6h30 da tarde, no Mineirão. É a pegada do Cruzeiro dentro de casa. Acho que isso não pode faltar, ainda mais nesse jogo. Tem que ter e ainda um pouco mais, porque a gente chega muito bem, chega com qualidade no ataque. E todos os adversários que veio aqui, a gente não deixou jogar, não deixou chegar na nossa defesa. E para esse jogo mais do que nunca. Um jogo que requer de muita atenção, um jogo que com certeza para o Cruzeiro é uma das finais do Campeonato Brasileiro. A gente joga a responsabilidade sempre para nós. A grande baixa do time de Marcelo Oliveira será o atacante Ricardo Goulart, cortado até da delegação brasileira por conta de um estiramento na coxa. O substituto do goleador será definido somente momentos antes da partida. Vamos seguir em frente, escalar o melhor time com toda a confiança, né? Mesmo lamentando a contusão do Goulart. Estamos aí convictos que podemos fazer um grande jogo, é um jogo forte contra um adversário também que é muito qualificado. No Inter, quem vai ficar de fora do grande duelo será o Wellington Paulista, sentindo um desconforto muscular, e Eduardo Sacha, recém-operado no tornozelo. Tinha uma maneira de jogar já com o Sacha ali. Estava vivendo um momento excelente. Estava buscando o espaço dele, então eu acho que na melhor fase dele quando chegou aqui no Inter conosco esse ano.
Desfalques à parte, se o Cruzeiro vencer, dá um grande passo para o título. Mas caso o Colorado consiga os 3 pontos, o Campeonato Brasileiro volta a pegar fogo. Disparadamente o maior jogo da rodada. É o maior jogo, né? Eu acredito muito numa vitória do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai abrir um pouco mais. Mas o Inter está crescendo na competição, né, cara? Está crescendo, mas para mim o Cruzeiro é o favorito. Para mim, eu torço muito para o campeonato, torço até para que o Inter vença, para que o campeonato ganhe ainda em emoção na parte alta da tabela, mas para mim ninguém tira esse título do Cruzeiro, não. Empate. Eu chuto empate. Com 43 pontos e campanha praticamente idênticas, com 12 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, Grêmio e São Paulo fazem um duelo que promete agitar a arena do tricolor gaúcho amanhã em Porto Alegre. O meio-campo Zé Roberto falou da expectativa para esse confronto que deve ter casa cheia. Há 9 jogos sem perder, o Grêmio recebe em casa nesse sábado São Paulo. Em caso de uma vitória, o time gaúcho volta para o G4. E por isso, a partida está sendo encarada com muita seriedade por todos, sobretudo pelo experiente Zé Roberto. É um jogo que para nós serve como se fosse 6 pontos, até porque vencendo haverá uma distância do São Paulo. E a nossa proposta é de vencer, aproveitar a nossa regularidade, os bons jogos que estamos fazendo e aproveitar essa chance de jogar contra o São Paulo aqui em casa. É um jogo difícil, respeitamos a equipe deles, é uma equipe muito qualificada, mas eu acho que a gente tem que viver o nosso momento, que é muito bom. Todos os 26 mil ingressos da Arena do Grêmio foram vendidos antecipadamente para essa partida. E o treino do São Paulo, foi marcado pela alegria de Kaká, que depois de 1 ano e meio retorna à seleção brasileira, e também por uma certa preocupação da diretoria com o futuro da equipe no Brasileirão e na Sul-Americana. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Denilson, Luiz Fabiano e Álvaro Pereira não têm motivos para comemorar. Todos estão suspensos para o duelo deste sábado com o Grêmio. Já o volante Souza se mostrava feliz pela convocação à seleção brasileira. Mas, porém, ele foi julgado pelo STJD por causa das declarações polêmicas após o clássico com o Corinthians e virou mais um desfalque. Foi punido com 1 partida de suspensão. Mas um jogador tinha um motivo e tanto para comemorar. Kaká está de volta à seleção brasileira. A minha alegria, a minha felicidade de estar voltando à seleção é imensa. Recebi essa convocação de uma forma muito especial, porque depois de passar um longo período sem ser convocado, estando fora, e ter de novo esse privilégio, é um reconhecimento de aquilo do que eu venho fazendo, é uma coisa boa. A alegria de Kaká é o contraste com a diretoria do São Paulo, que lamenta a perda do jogador em 2 partidas do Campeonato Brasileiro e ainda na partida de volta da Copa Sul-Americana. Acho que o São Paulo tem um grupo forte para suprir essas ausências, minha e do Souza nesse momento. E agora volta de novo a questão de calendário. E aí é uma discussão que precisa ser revista, que é a questão do calendário, para não prejudicar os clubes brasileiros nesse caso. O último jogo pela seleção havia sido em março de 2013, na era Felipão, que, aliás, o deixou de fora da Copa do Mundo. Os dois terão um reencontro neste sábado na Arena Grêmio. No momento de Copa, naquele momento onde ele era treinador, ele acha que eu não encaixava naquilo que era a ideia dele. Super respeito numa boa, como respeitei sempre, e amanhã vou lá dar um abraço no treinador que me convocou para ser pentacampeão do mundo. Bom, são jogos aí que não acrescentam absolutamente nada para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, apesar de um confronto de Brasil e Argentina ser sempre um confronto muito interessante. A convocação do Kaká, ela não vem em primeira oportunidade, em primeira lista, vem em função de uma contusão, e o Dunga, ele está primando aí por mesclar alguns jogadores experientes com alguns jogadores novatos de seleção brasileira. Falar sobre seleção brasileira, esquecer o 7-1, parece que ficar discutindo o Kaká quando a gente tomou uma borrachada de 7-1, me parece algo meio preocupante. De qualquer forma, aí, o Kaká, dentro do Campeonato Brasileiro, vinha por merecer aí uma oportunidade, mas não é um jogador que vai permanecer no grupo até a próxima Copa do Mundo. O Kaká e o Souza estão fazendo um belo campeonato e por isso é uma palhaçada com o São Paulo.
É uma palhaçada. Na verdade, a palavra correta, me desculpe, é uma sacanagem com o São Paulo. O São Paulo está pagando caro para trazer o Kaká por um tempo pequeno. O jogador nem vai ficar aí, vai embora no ano que vem. É a atração do time, é o cara que dá... Não tem quarteto mágico. Quarteto mágico é K-A-K-A, ou seja, murchou o time inteiro. E o Souza a mesma coisa. E vai para jogar para palhaçada da seleção. Vai jogar na China, em Singapura, lá no Raio Comparta, jogo que não interessa para nada. Se não perder da Argentina já tá bom demais. E o São Paulo se ferra aqui. Agora, culpa dos clubes, que são capazes desses incompetentes da CBF. Tem que ir pro pau. Isso é ridículo, é vergonhoso. É uma safadeza a mais com o futebol brasileiro. O Corinthians quer aproveitar a boa vitória diante do Atlético Mineiro por 2-0 pela Copa do Brasil para vencer o Sport amanhã na Arena em Itaquera e se firmar de vez na luta por uma vaga no G4 no Brasileirão. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Briga entre integrantes da camisa 12 da Pavilhão 9 no clássico contra o São Paulo. O resultado do tumulto foi anunciado na manhã desta sexta-feira. Punição com a perda de mando de campo de uma partida e multa de R$50 mil. O jogo contra o Vitória, dia 22, que seria realizado na Arena Corinthians, terá que ser disputado a pelo menos 100 quilômetros de distância do estádio. Com a punição, o Corinthians só vai voltar a jogar em sua arena no próximo dia 2 de novembro contra o Coritiba. Nesse período de quase um mês, serão 5 jogos fora de casa. Os 3 previstos como visitante contra Cruzeiro, Botafogo e Internacional, o do mando perdido contra o Vitória e o clássico contra o Palmeiras. O nosso torcedor nos ajuda muito. Vocês estão lá no dia do jogo e aquilo ali é um incentivo muito grande porque dá vontade de jogar por eles. E a gente conseguiu fazer da Arena Corinthians a nossa principal força em tão pouco tempo. Então é claro que se tem um prejuízo muito grande, mas que não tem outro jeito, né? A gente vai ter que ganhar em Manaus, que ganhar em Belo Horizonte, a gente vai ter que fazer isso para poder chegar o mais rápido possível ao G4. A entrevista coletiva foi a primeira de Petros desde que também foi alvo de punição do STJD. Eu já estava com saudade de vocês. No clássico contra o Santos, Petros foi levado a julgamento por causa da trombada que deu no árbitro Rafael Claus. No primeiro julgamento, o camisa 40 foi suspenso por 6 meses, mas a pena foi reduzida a 3 partidas depois do recurso do clube. Uma sensação muito ruim, você ter que estar lá e ser julgado como se você tivesse cometido um crime. Para mim foi um fato novo e espero nunca mais ter que aparecer ali, se Deus quiser. Medo de ficar marcado como jogador indisciplinado, ele não tem. Promete em campo mostrar o contrário. Por isso, Petros tem paciência ainda sobre as perguntas a respeito do que aconteceu. E garante saber que uma hora tudo isso vai parar. Nada, isso daqui a pouco alguém faz outra aí já... Aí já todo mundo já esquece. Deve ser muito difícil para o profissional de futebol ter que ir lá na frente de um bando de palhaços e se curvar, né, e pedir clemência. Os caras que não têm responsabilidade com nada, que tiram um time de um campeonato e põem outro porque são amigos de praia, como se fez com o Fluminense, a Portuguesa. E com relação à punição de tirar o Corinthians do estádio, merecida. O Corinthians tirou até as cadeiras para favorecer essa bandidagem uniformizada, é ligada a eles, tem que se ferrar mesmo, tá certo. Esses caras vivem ferrando o Corinthians, esses caras mataram o jogador, mataram o menino lá na Bolívia, o Corinthians foi atrás, que salvar os caras e se ferrou também na Copa Libertadores por isso. Eles são super ligados ao Corinthians, eles são ligados. Então, amanhã é jogo duríssimo, Garrafa, não sei o que você pensa. Jogo duríssimo, porque primeiro que o Sport tem feito um bom trabalho, um bom campeonato brasileiro, passou a semana treinando, né, descansando entre aspas, enquanto o Corinthians teve um compromisso extremamente desgastante contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o tempo de recuperação muito pequeno. E por isso, até pelo que mostrou o Fernando Gavini, a gente entende que o Corinthians deve ser uma equipe bem diferente da que é considerada titular. Então, um jogo muito complicado, é o jogo osso para o Corinthians. Osso. Vamos ver se o Palmeiras sai do osso, né? Então, por isso a gente vai para o resultado final da nossa enquete no Minha Mola. Com o retorno dos jogadores que estavam lesionados, Garrafa, o Palmeiras dá a volta por cima no Campeonato Brasileiro? Sim, quanto? 52,1% dos votos. Não. 47,9%. Muito bom, parabéns.
aquela coisa de votar, né? Urnazinha. Bom, gente, o programa de hoje termina por aqui. Michele Janela volta de férias domingão no Mesa Redonda e segunda-feira já vai estar aqui no Gazeta Esportiva. E eu, 10h30 da manhã, segunda-feira, no Super Esporte. Um beijo, tchau. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Gazeta, estarei lá também. Domingo, Mesa Redonda, ao vivo. Tchau. Tchau.